Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, e com a Comebol Libertadores, que vai começar agora na fase de grupos, você pode acompanhar lances ao vivo, cada partida, cada jogo, um destaque, um golaço, uma grande defesa, um bonito drible, um lance polêmico. Você pode acompanhar lances ao vivo no aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. O link está na descrição do vídeo. Vamos falar sobre os grupos, né? Tivemos ontem o sorteio, está definido o caminho do Flamengo, que a gente torce, né? Para que no dia 11 de novembro esteja aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, fazendo a decisão e quem sabe buscando o tetra. Então, é o caminho do tetra do Flamengo. Vamos falar então sobre esse grupo do Flamengo. Naturalmente, nós vamos trazer individualmente cada análise próxima ao confronto. Então nós vamos falar bastante sobre o Alcas, falar sobre o Racing, falar sobre o Nublense, vamos falar sobre essas equipes. Primeiro, quando a gente vê esses grupos, eu acho que acaba sendo um sorteio com muito equilíbrio, né? Acaba marcando esse sorteio com muito equilíbrio. O Palmeiras pegando o Barcelona, pegando o Bolívar, o Cerro Porteño, o Internacional pega ali o Nacional, o Metropolitanos, o Independente Medellín, o Fluminense pega o River, pega uma altitude chata, né, do Strongest. Tem o Sporting Cristal, que é ali o time do Thiago Nunes, então um treinador brasileiro que conhece um pouco. O Corinthians pegando ali o Independente Del Valle, o Argentino Júnior, o Liverpool do Uruguai. O Boca tem ali o Colo-Colo, com Monagas e com o Deportivo Pereira, e ali o grupo G com Atlético Paranaense, Libertad Aliança Lima, Atlético Mineiro, e o H, que não tem brasileiro, né? Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. E o Flamengo ali com o Racing, com o Alcas e com o Nublense. Eu acho que acabou marcando um sorteio com bastante equilíbrio, né? Não ficar naquela, grupo da vida, grupo da morte, com bastante equilíbrio. Algumas equipes brasileiras vão ter uma certa natural dificuldade em alguns jogos, questão de altitude é algo que marca, evidente, a competição. O Internacional é a equipe brasileira que mais vai viajar, a gente vai estar falando um pouquinho mais de 30 mil quilômetros. O Flamengo é o segundo, então assim, a viagem é algo desgastante, que agora vai também começar o Campeonato Brasileiro, então tem ainda esse ingrediente, né, do calendário do futebol brasileiro. O Flamengo ele estreia contra o Alcas, né, uma equipe equatoriana na altitude. A gente está falando ali por cerca de 2.800 metros, muito parecido com o cenário que o Flamengo teve contra o Independente Del Valle na partida de ida contra a Recopa. O Alcas, que inclusive a gente acaba conhecendo porque estávamos estudando há pouquíssimas semanas, né, o Independente Del Valle, inclusive vimos aquela partida. É um time que perdeu muitos jogadores, está tentando ainda reformular o seu elenco. Isso é uma coincidência que passa por todos esses adversários do Flamengo. Todos eles acabaram perdendo alguns jogadores. O Nublense, inclusive, perde jogadores para os grandes times do futebol chileno, então está tendo que reformular o seu elenco. No caso do Alcas, acontece isso há pouquíssimos dias. Eles, inclusive, anunciaram o Otero, ex-jogador do Atlético Mineiro, né, jogou aqui no futebol brasileiro, aquele que chuta bem, né, pega bem de fora da área, cobra bem ali as faltas, é um jogador importante para o cenário de altitude. Ele certamente será uma dúvida para enfrentar o Flamengo, por causa da questão. Acabou de chegar, a gente está falando de uma apresentação que tem um pouco mais de 72 horas, que o Alcas acabou anunciando, então está ali tentando se reajustar. É evidente que é um jogo para o Flamengo indigesto pela questão da altitude e por ele estar posicionado entre as decisões, entre os clássicos agora do Campeonato Estadual. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense agora próximo dia 1º, enfrenta o Alcas e no próximo dia 9 volta, né, o jogo da volta decisivo do Campeonato Estadual. Então vai ter esse jogo da Libertadores entre essas duas decisões, que tem a questão da obrigação, da competição e tal. Então isso é chato, então acaba entrando ali num intervalo chato esse jogo da Libertadores do Flamengo, uma estreia fora de casa. Falando sobre esses jogos fora de casa, dentro de casa, obviamente tem a questão da altitude, mas é evidente, como todo mundo já sabe, conhecendo inclusive o regulamento, muito importante o Flamengo fazer o máximo de pontos possíveis. 14, 15, 16, 18, o máximo possível para resolver os seus jogos, decidir os seus jogos em casa. Se o Flamengo tiver uma das melhores campanhas, queiramos que seja a melhor campanha, ele vai decidir todos os jogos em casa, literalmente até a decisão, né? Que seria então no Maracanã. Então o Flamengo só faria os jogos chaves, os jogos decisivos em casa, em caso de conseguir o maior número de pontuação. Seguida, o Flamengo pega o Nublense, uma equipe chilena. Aí sim, a gente está falando de uma equipe que está no ranking da Comebol, ocupando o lugar 230,
é uma das piores equipes, né, dessa competição. Também vai passando por reformulação, como eu falei, perdeu muitos jogadores para equipes, né, com Colo-Colo, Universidade Católica, Universidade do Chile, então foi desfeito ali o time. Nessa temporada não tem conseguido, né, tá muito mal, 8 jogos, só conseguiu vencer 2, tá mal a equipe, tá ocupando a 13ª, né, a metade para baixo da tabela do campeonato, não tá nada bem. Creio eu que seja uma obrigatoriedade dos times do grupo, né, vencer o Ñublense tanto em casa quanto fora para conseguir atingir uma pontuação legal e assim almejar, né, pleitear por as 2 vagas. Então, creio que todas as equipes vão tentar, né, focar nessa vitória sobre uma... Hoje, né, ele acabou se classificando por ser vice-campeão chileno, mas é uma equipe, assim, tá muito no início, tá estreante, é uma estreante além do Ñublense, o Alcas também é estreante, então assim... É uma equipe bem fragilizada, uma das mais frágeis dessa competição, não à toa que o ranking ocupa lá a posição 230. E aí vem o Racing que já é de mais conhecimento, né? O Racing que é uma equipe tradicional no futebol argentino, o Racing que também está ali, perdeu o jogador, tal, tá reformulando o seu elenco, pode ser que perca ainda mais jogadores, né? O Matias Rojas, meia paraguaio, inclusive da seleção paraguaio, tem sido bastante especulado, inclusive aqui no futebol brasileiro. O Atlético se interessou, o São Paulo se interessou e agora mais recentemente parece que há ali com o Botafogo, né? Estão tentando ali ajustar uma contratação com o Botafogo. É um jogador importante para esse time, é um camisa 10, é um meia, armador, canhoto, chuta muito bem de fora da área, ele tem essa marca. Ele acabou aparecendo no Defensa e Justiça, aquele histórico Defensa e Justiça de BKC de 2018, 2019. Ele já era aquele meia e tal, depois rodou e foi pro Racing e tá ali, é um dos principais jogadores. Na frente, um velho conhecido, Paulo Guerreiro, né, experiente, Paulo Guerreiro, o Racing ainda não encaixou, a verdade também é essa, tampouco caiu ali nas graças ali do torcedor, tem muito torcedor ainda do Racing, né, meio que ressabiado tal, com essa contratação, resistente ainda, porque ainda não que esperavam ainda. Então é um grupo que o Flamengo tem essa obrigação de passar em primeiro, passar com uma grande pontuação, mas tem características um tanto que diferentes dessas equipes. O Racing é o de maior qualidade, joga ali no 4-3-3 e em alguns momentos faz uma saída de 3, é um time muito agressivo sem a bola. O técnico é o Fernando Gago, ex-jogador, né, da seleção argentina, tá iniciando ali a sua carreira, mas já a gente já consegue entender um pouco. É um pouco daquilo que o futebol argentino tem priorizado. Muita marcação sem bola, principalmente da galera da frente, então é um time que tenta ativar esse pós-perda, a gente viu com o Renzi, né, mais recentemente, tem essa característica, é muito semelhante, e com a bola é aquele jogo, né, formando aquele ataque um pouco mais posicional, né, buscando um 4-3-3, saindo com uma linha de 3, é um time que tenta ter mais a bola de todos esses. O Ñublense exagera, inclusive, em bolas longas, é um time que não tenta ter tanta sem a bola, reter a bola. O Racing já faz um estilo um pouco mais parecido com aquele que a gente tenta imaginar aqui no Flamengo, é aquilo que a gente vê, é um pouco mais parecido, tem mais qualidade técnica também dos seus jogadores, então já tentam formar um jogo de mais retenção, de mais posse. E sem sombra de dúvidas, é o grande confronto. Racing e Flamengo, e para fechar, Flamengo e Racing no Maracanã. E a sequência de pegar o Racing em Avejaneda, ela é chata, porque o Flamengo tem o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, aí ele viaja para Avejaneda e depois viaja de novo para pegar o Atlético Paranaense. Então ele tá num jogo entre 2 jogos chatos do Campeonato Brasileiro. Chegou, a temporada de fato começa agora pro futebol brasileiro, futebol sul-americano, é a Libertadores e este é o caminho. Pedir só para você deixar o seu like e fica atento que a gente vai trazer individualmente falando sobre essas equipes quando estiver mais próximos aos confrontos. Libertadores começou, galera. Um forte abraço a todos, a gente se vê. Tchau, tchau.